Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo que nos mostrou que o livro de Salmos é uma grande oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. O livro de Salmos, ele é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 textos. Então, quando você medita em Salmos, você tem a chance de ficar 150 dias tendo relacionamento com Deus. Se você ler o livro de Salmos 2 vezes no ano, você tem 300 dias de relacionamento com Deus. Além disso, o livro de Salmos, ele é um livro que começa falando como ser bem-sucedido e ele termina dizendo que no final dessa vida o que importa é que todo ser que respira louve ao Senhor. Quando você abre o Salmo de número 1, ele fala que você vai ser bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não seguir, não parar no caminho dos pecadores e não ficar sentado na roda com os escarnecedores, que são aqueles que vivem jogando conversa fora, vivem nos bares, vivem fumando, bebendo, falando da vida dos outros, perdendo tempo da vida. Mas se você meditar na lei do Senhor dia e noite para fazer o que está escrito nela, você vai ser próspero. Você vai ser como uma árvore que está plantado junto a um ribeiro de águas que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não secam. Isso significa que você vai estar conectado com a fonte, que é Deus. E o ribeiro de águas significa que Deus vai passar pela sua vida todos os dias, como as águas de um ribeiro, e você vai ser lavado dos seus pecados, e quando tiver alguma situação que está trazendo o mal, Deus vai, com as suas correntes de águas, colocar para longe aquilo que faz mal a você. E o seu fruto na estação própria significa que em todos os momentos, seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na sua velhice e até na sua morte, Deus vai estar com você. O Salmo 90 fala que muitos, pensando na morte, ficam preocupados, mas lá está escrito no Salmo 90 que o Senhor, ele é de eternidade em eternidade e que todos aqueles que estão nele podem alcançar a vida eterna, a eternidade. Então, até mesmo na morte, Deus traz solução, Deus traz esperança quando parece que tudo que nós vivemos já terminou. Quando você chega no Salmo 150, ele diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Por que que o livro de Salmos termina com essa conclusão? Porque no longo da leitura dos Salmos, você vai aprendendo que Deus, ele protege você contra os seus inimigos. O Salmo de número 3 fala isso, que mesmo que você esteja cercado de inimigos, você vai dormir e descansar e não vai ter nenhuma insônia, porque Deus está com você. O Salmo 3 fala assim: como se tem multiplicado os meus inimigos, Senhor, e os que buscam o meu mal. Mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Quando você estiver na angústia, Deus vai estar com você. O Salmo 4 fala: na angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu, e ele me deu mais alegria quando os meus inimigos estavam fartos de trigo e de vinho. Você entende que mais alegria do que uma pessoa que está farta de trigo e de vinho significa que a alegria do Senhor é muito maior do que qualquer coisa que possamos ter aqui nessa vida. Depois o Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então significa que mesmo nas horas difíceis, Deus é que é a sua fortaleza, Ele que é o seu refúgio. Quando você estiver em dúvida a respeito de alguma coisa ou com falta de alguma coisa, o Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o seu pastor, você não vai ter falta de nada. Ele está na sua frente. Ele te dá saúde, provisão,
cuidado, livramento, é Ele que guarda a sua vida de todo mal. E nos momentos de louvor, nós temos motivos para celebrar a Deus. Então, Salmo 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra sirvam a Ele com alegria. Tanto nos momentos de perseguição por inimigos, como diz o Salmo 3, quanto nos momentos de angústia, como diz o Salmo 4 e o Salmo 46, como também nos momentos da dúvida sobre a morte, sobre a vida depois a vida após a nossa morte, como diz o Salmo 90, como também nos momentos de alegria, como diz o Salmo 100, o Senhor está sempre conosco. Você pode estar enfermo, e o Salmo 38 fala que Deus está do lado daquele que se encontra enfermo ouvindo as suas orações. Talvez você cometeu pecados graves e pensa, não tem perdão, mas o Salmo 51 fala a respeito do rei Davi, quando ele cometeu um adultério e ele matou até o marido da mulher para ficar com ela. Mas ele se arrependeu e no Salmo 51 ele mostra que ele se arrependeu e ele foi até Deus e pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E Deus colocou um coração reto em Davi. Tanto que a Bíblia fala que Deus amou a Davi e que o coração dele era o coração conforme o coração de Deus. Isso nos traz uma revelação. Deus ama quando nos arrependemos e Deus ama quando pedimos perdão e consertamos a rota, corrigimos a rota para obedecê-lo. Então o livro de Salmos, ele mostra que você vai ser bem-sucedido se você meditar na palavra dele, dia e noite, para colocar em prática. Isso vai fazer você receber uma conexão com a fonte. Você vai ser comparado a uma árvore cujas folhas não secam. Folhas que não secam representa que você sempre terá fé, esperança, paciência, amor, comunhão, relacionamento com Deus e terá uma vida abençoada. E se você medita na palavra de Deus dia e noite, isso vai te dar essas bênçãos e no final, no Salmo 150, você vai dizer: todo ser que respira louve ao Senhor. Significa, vale a pena louvar ao Senhor, porque a cada salmo que você lê, você ganha esperança e aprende que Deus está sempre com aqueles que o buscam e que Ele sempre acompanha aqueles que falam com Ele e entregam totalmente a vida para Ele. Hoje, nós estamos no dia 138 do propósito. Então, nós vamos ler o Salmo 38, 138. Você está vendo na tela, capítulo 138, mas o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos é uma reunião, é uma coletânea, é uma coleção de várias orações, de vários homens que escreveram, cada um no seu tempo, aquilo que estavam aprendendo no seu relacionamento com Deus. Depois o povo israelita juntou esses salmos e formou esse livro, formado por esses 150 textos que nos servem como um manual para o aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Então, quando você fala de um salmo específico, você deve falar no singular, Salmo 138. Ou você pode dizer Salmo de número 138, porque você está indicando que é a posição que aquele salmo está dentro do livro dos Salmos. Vamos lembrar que o livro de Salmos é um livro de louvores a Deus. Em hebraico, Salmos é chamado de Tehillim. Na Bíblia original, eles chamam de Tehillim. Tehillim se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. Então, o livro de Salmos é um livro de louvores a Deus. Nós louvamos a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O Salmo 138 nos diz o seguinte, versículo 1: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. O versículo 1 está dizendo: Deus é maior, está acima de todos. Esses deuses, em letra minúscula, são os santos e são também as pessoas que têm autoridade e poder na terra, que muitas vezes acham que são todo-poderosos, que são deuses, mas diante de Deus, eles não são nada. Só o Senhor realmente é Deus.
Só o Senhor é Deus, todo-poderoso, que tem o governo e o domínio sobre a vida e sobre a morte. Uma autoridade pode até ter poder de matar alguém criando uma lei, mas ele próprio um dia vai morrer. Mas o Senhor não. Ele pode determinar a morte de alguém e ele mesmo não morre, porque ele é eterno. Ele tem todo o poder. Versículo 2: Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, o versículo 2 ele está dizendo: eu vou me inclinar diante do Senhor, diante do santo templo dele. Ou seja, eu vou ir na igreja. O santo templo, santo é uma palavra que significa separado. Deus é separado, ele é santo porque ele é separado do comum. Ele é altíssimo, ele é extraordinário, ele é poderoso, ele é eterno. Então, quando eu vou até o santo templo, ele está dizendo: quando eu vou até a casa de Deus, eu estou naquele lugar que é separado para Deus, que é um Deus que é santo, que é um Deus que está separado do comum, está separado do terreno. Ele é poderoso. Então eu vou me inclinar no teu santo templo, eu vou na tua casa para buscar ao Senhor, eu vou me separar daquilo que está no mundo, daquilo que é terreno, das preocupações da vida e vou me colocar na presença do Altíssimo. Eu vou ficar no teu santo templo e lá eu louvarei o teu nome pela tua benignidade, porque quando eu vou até o templo de Deus, eu experimento o bem de Deus. Benignidade é o bem, pela tua benignidade e pela sua verdade. Deus fala e ele cumpre o que ele fala. Ele é verdadeiro, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome, porque Deus lança a palavra dele, dizendo que ele salva, que ele cura, que ele liberta, que ele dá o Espírito Santo, que ele é bondoso, que ele nos escuta e ele cumpre a sua palavra. Por isso que o nome dele é digno de ser louvado e de honra. Versículo 3: No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. O versículo 3 fala: eu pedi ajuda para Deus, e Deus verdadeiramente me ajudou. Esse é mais um motivo para nós adorarmos a Deus. Apesar dele ser tão grande, tão alto, ele nos responde. Versículo 4: Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. 5: E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O versículo 4 e 5 está dizendo: não sou só eu que sigo a Deus aqui, no versículo 1 ao 3. Do 1 ao 3, nós colocamos em cor laranja, porque do 1 ao 3, o salmista está dizendo, no versículo 1, eu te louvarei, no versículo 2, eu vou na sua casa e vou me prostrar ao Senhor, no versículo 3, porque no dia em que eu clamo, o Senhor me responde. Aí, o versículo 4 e 5 estão em verde, em outra cor, porque o 4 e 5 estão dizendo assim: não sou só eu que vou louvar ao Senhor, mas todos os reis da terra também vão louvar ao Senhor, quando ouvirem as palavras da sua boca, e também vão cantar a Deus, porque também vão reconhecer o poder de Deus. Aí o versículo 6, ainda que o Senhor é excelso, ou seja, ele é muito grande, ele atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Deus conhece o soberbo de longe e nem chega perto dele, porque Deus diz, se essa pessoa acha que tem tanto poder, que sabe tanto, então eu posso ficar longe dela. Deixa o orgulhoso seguir no seu próprio caminho e tropeçar pela sua própria cegueira de não reconhecer a Deus. Agora, o Senhor atenta para o humilde, apesar dele ser bem grande. E o versículo 7 e 8. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Então, no meio da angústia, Deus traz vida de volta. E estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos. Então, Deus protege contra os inimigos e a tua destra me salvará. A mão direita de Deus, a mão que tem força, está salvando os que confiam nele.
E o versículo 8: o Senhor aperfeiçoará o que me concerne, ou seja, o Senhor vai melhorar o meu caminho, aquilo que diz respeito a mim. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Então, a benignidade é o bem do Senhor, é para sempre, para todos os que confiam nele. Não desampares as obras das tuas mãos. Ele termina pedindo para Deus cuidar dele para que ele esteja protegido. O Salmo 138 fala sobre uma postura de alguém que reconhece Deus e que busca Deus em primeiro lugar, sabendo que Deus é o Senhor. É um salmo que fala que Deus é muito grande, mas ele cuida do humilde, daquele que reconhece os seus limites e que reconhece que precisa de Deus, que depende dele, mas que Deus ele deixa o orgulhoso à sua própria sorte. Então, vale a pena entregar a nossa vida ao Senhor, porque Ele é muito grande, mas Ele presta atenção em todos aqueles que são humildes e que o reconhecem como Deus e que o buscam. Deus está do seu lado, Ele está na sua frente, Ele está ouvindo a sua oração, Ele sabe o que você precisa e Ele tem benignidade, Ele tem o bem para dar para todos aqueles que confiam nele. Portanto, independente da circunstância que você está passando, continue sempre honrando a Deus e buscando a Ele, porque Ele está na sua frente e Ele ama você e cuida de você. Se você quer ter esse Deus na sua vida, faça agora uma oração comigo para reconhecer Jesus como seu Salvador, porque você vai receber o perdão dos seus pecados e vai se tornar filho de Deus, filha de Deus, e vai receber o Espírito Santo em você, que é o próprio Deus morando em você, e o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida. Quando você recebe Jesus, você recebe essas bênçãos que nós comentamos aqui. Então, creia que Jesus é o Filho de Deus e faça essa oração para recebê-lo agora e ter essas bênçãos sobre a sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve agora o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até chegar ao céu. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus como seu Salvador, então seus pecados foram perdoados. Ele nos salva dos nossos pecados. Você teve o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Então agora, quando você partir dessa vida, o seu nome está registrado lá no céu. E você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que está em você agora e que vai ajudar você a seguir no caminho dele. O Espírito Santo vai falar com você, colocando um aperto no seu coração quando você estiver no caminho errado, ou conversando com a pessoa errada, ou tomando a decisão errada. É a forma de avisar você de que você não está no caminho certo. E ele fala com você. Sempre que você orar e pedir a Deus ajuda, ele vai falar a você com uma frase curta, de maneira suave, dentro do seu peito, no seu coração. Você vai ouvir palavras como: siga por esse caminho, faça dessa forma. E quando você ler a palavra de Deus e meditar nela, Deus vai falar com você pela leitura da Bíblia. Então comece a ler a Bíblia para que você consiga ouvir, perceber a voz de Deus falando com você. Procure uma igreja que prega que só Jesus deve receber todas as nossas orações. Você não precisa fazer nenhuma reza e nenhuma oração a nenhum anjo, a nenhum santo, a nenhuma imagem. O Salmo 115 fala que as imagens, elas têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos aqueles que os adoram serão semelhantes a eles. Você não precisa disso. Jesus está vivo, ele escuta todas as nossas orações e ele responde todas elas.
Você já aceitou a Ele. Então busque uma igreja que pregue isso e siga a Ele sempre e sempre. Amém.